Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Renata Lage, da área de linguagens. E nesta aula vamos retomar o tema crônicas, que foi necessário para que os alunos resolvessem os exercícios do PET 2. Não é isso, professora Renata? Isso, Dani. Estamos juntas para mais um ciclo de aprendizado. Vamos não é lá? Isso? Vamos lá. Olá, estudante. Bem-vindo. Vamos recordar nossa última aula. E a nossa aula de hoje, ela traz o tema da segunda semana, que é um texto sobre uma crônica, onde você deverá interpretar e responder alguns questionamentos. Então, para rever, nós vamos fazer um pouquinho, uma recordação da última aula. O nosso PET 2 está fazendo a transição para o PET 3, que já está disponível para download, não é isso, Dani? Isso mesmo. E nós vamos, então, te ajudar na revisão das suas atividades com esta videoaula. Vamos lá. Nesta semana 2, o campo de atuação são todos os campos, né? Tanto de vida pública. Então, olha só, é uma leitura e uma escuta, é uma leitura compartilhada e o objetivo dessa leitura é a decodificação, porque você vai ver à frente que essa semana está focado no tema léxico da gramática, que é o estudo das palavras, a colocação das palavras. Então, eu preciso decodificar, né? E depois na sintaxe, na semântica, a gente entenderia o significado dessas palavras. Então, essa leitura também está ajudando na sua formação de leitor e as habilidades que você vai trabalhar. Nós vamos pincelar aqui rapidamente, né? Recuperar partes do texto, localizar informações explícitas, ler, compreender o texto, ler com autonomia, com fluência e também verificar o uso lá, as substituições lexicais de palavras no texto, o uso dos pronomes, inclusive dos pronomes anafóricos, que são aqueles que se referem a uma outra pessoa do texto, que vem substituir, tá bom? Vamos conferir junto nessa aula, tá? Eu tenho certeza que você já fez uma leitura autônoma, pausada e que gostou muito desse texto, que ele é bem interessante. Vamos recordar, né, a interdisciplinaridade aqui, nós vamos só propor o texto mesmo e nós vamos recordar então qual a finalidade, o que é o texto crônica. A crônica é um gênero textual em prosa, nós já vimos na última aula. Ela apresenta uma narrativa leve, curta, sobre fatos do cotidiano, assuntos comuns do dia a dia e de pessoas também comuns. A crônica aqui, ela vai citar sobre um animalzinho. Então, vai falar onde ele vivia e o que aconteceu numa situação comum de vida. Também, né, sem nada de especial. A finalidade da crônica é envolver, emocionar, divertir, informar, também fazê-lo refletir sobre os comportamentos humanos e muitas vezes com ar de sarcasmo, que a gente já viu, que é essa crítica, essa reflexão. Então, vamos lá. Ele vai falar sobre um caracol da Polinésia, mas que... Por quê? A Polinésia são conjuntos de ilhas situadas mais ou menos aqui assim. Quando você fecha o globo, eu tenho aqui um planisfério, que é um mapa do mundo planificado. Quando você fecha o globo, ele pode parecer estar aqui perto da Austrália. E quando você pesquisa no Google, Dani, você já ouviu falar na Polinésia? É um lugar de ilhas lindas, né? Um complexo turístico. E lá tem muitos caracóis. Mas esse caracol aqui desse texto, ele vive aqui assim no Reino Unido, lá em Londres, né? Então depois você vai procurar um atlas, um mapa bem focado e vai consultar onde acontece essa história. E quando a gente fecha esse planisfério, que eu te falei que ele fica quase pertinho da Austrália, no Google ele fala assim, quando você procura sobre a Polinésia, ela vem Polinésia Francesa. Mas consultando alguns colegas professores de história,
eles relataram que aqui tem ilhas que pertencem a muitos outros países, tanto ao Havaí quanto aos Estados Unidos. Tá vendo quando a gente lê e questiona e quer aprender muito mais? Ficamos cada vez mais sabidos. Então vamos lá. Para descansar um pouquinho, a Dani vai começar a ler com vocês e depois eu continuo. Tudo bem? Eu marquei aqui, no seu PET não tem essas palavras destacadas, só porque nós vamos trabalhar com elas um pouquinho depois, mas vai ler normalmente, tá bom? Ok, essa atividade ela está no PET, na atividade 1 do PET 2, na página 8, não é isso? Isso, ela começa na página 8, Ok. o texto. O texto chama Um Mundo Lindo. Morreu o último caracol da Polinésia. Havia um caracol da Polinésia, um caracol de árvore e nenhum outro. Era o último e morreu. Morreu de quê? Ninguém sabe me dizer. O jornal não acha importante revelar a causa mortis de um caracol da Polinésia. Noticia noticia apenas que com ele extinguiu-se a sua espécie. Ninguém nunca mais verá em lugar algum, nem mesmo na Polinésia, um polinesiano caracol. Pois eu ouso dizer que sei o que foi que o matou. Ele morreu de ser o último, morreu de ser sua extrema solidão. Sua vida não era acelerada, nada capaz de causar-lhe estresse, mas era dinâmica. Ao longo de um ano, graças a esforços e determinação e impulso fornecido pela própria natureza, o molusco lograva deslocar-se cerca de 70 centímetros, mas teria sido uma temeridade. Assim mesmo, de que adiantavam esses 70 centímetros suados, batalhados dia a dia, sem ninguém medi-los, sem nenhum parente amigo, companheiro que lhe dissesse: "Você hoje bateu sua marca?" Sem ninguém para esperá-lo na chegada? O último caracol da Polinésia olhava ao redor e não via ninguém. Ali estava, frequentemente, seu tratador. O caracol vivia no zoológico de Londres, mas o tratador não era ninguém. O tratador era qualquer coisa menos importante que o tronco sobre o qual o caracol se deslocava. O tratador era de outra espécie. E via sim, de vez em quando, via os pesquisadores que o examinavam, olho agigantado pela lente, mas os pesquisadores não tinham uma concha rosada cobrindo-lhe as costas. E a vida era dura, mas lutavam em companhia. Quando um deles era esmagado, quantos caracóis são esmagados mesmo na Polinésia? Outros lamentavam sua morte. Quando um deles se atrasava em sua marcha, é tão fácil a um caracol se atrasar, outros esperavam por ele. Havia sempre companheiros e o mundo, povoado de companheiros, era lindo. Mas os outros todos foram acabando aos poucos, vítimas do único predador disposto a transformar suas conchas em objetos turísticos. E o último caracol da Polinésia, cansado de ser o último, cansado de ser tão só, deixou-se pisar pela morte que passava apressada, certo talvez de poder renascer em algum mundo lindo, em que milhares de ovos de caracol preparam-se para eclodir. Esse texto é de Marina Colasanti, do livro A Casa das Palavras. Essa autora, você já deve ter lido muita coisa sobre ela, né? É uma autora muito interessante. E a sua proposta é entender o texto. Entendendo esse texto, nós podemos perceber que na Polinésia, mesmo tendo muitos caracóis, muitos são explorados, né? Pelos turistas, para virar objeto de arte, tiram a sua concha. E esse último que restava lá no zoológico de Londres, ele se deixou pisar pela morte, né? Ele se deixou ser pisado. Ele só vivia sozinho no tronco da árvore, ele só via o tratador pela lente observando. E assim,
ele se deixou, né, morrer porque, segundo a autora, por tamanha solidão. Ele esperava renascer num mundo lindo, né, com outros companheiros. Essas palavras destacadas em branco, extinguiu-se, lograva, temeridade, predadores, são agora objetos da nossa primeira atividade do PET. Então, vamos ver. E as palavras de verde são os pronomes. Olha, para medi-los, olha lá o anafórico, o los está se referindo a quem? Para medi-los, os metros, né, que ele andava, os centímetros que ele andava. Ninguém, que são pronomes indeterminados, você, outra vez um ninguém. Olha, para esperá-lo, esperá-lo quem? O caracol. Então, quando tem esses anafóricos, esses pronomes, ou que se referem a outra pessoa, ou mesmo indeterminado, eu preciso muito reconhecer de quem ele fala no texto para um entendimento melhor desse texto, para essa compreensão. Tudo bem? Então, agora, vamos lá. Essa atividade que você vai fazer agora já está na página 9 e ela pede para você relacionar as duas colunas associando o termo destacado em cada frase ao seu sinônimo correspondente. É importante observar que com ele extinguiu-se. E o sinônimo da coluna 2, ele está no verbo no infinitivo, terminado em R. Eu costumo dizer aos meus alunos que a forma infinitiva é a forma como o verbo nasce. Discuta isso depois com a sua professora. Tá? E aqui ele está na forma da variação desse verbo. Então, vamos conferir. Olha, com ele extinguiu-se a sua espécie. O que é o sinônimo de extinguir? Cessar, acabar. O molusco lograva deslocar-se cerca de 70 centímetros. Deslocar-se, lograva é conseguir, no sentido de conseguiu deslocar-se. Mas teria sido uma temeridade. O que seria temeridade? Uma audácia, uma falta de cuidado. E de dia e de noite estava livre de predadores. O que são os predadores? Ser que destrói o outro violentamente. Muitos animais são predadores de outros, né? Em que milhares de ovos de caracol preparavam-se para eclodir? Então, eclodir, desabrochar, desenvolver-se. E aí continuam com mais 2 textos sobre a lesma e o caramujo. E pesquisando, a lesma e o caramujo caracol, eles são moluscos do mesmo jeito, invertebrados, não tem coluna vertebral, né? Um corpo mole. Só que a lesma não tem a concha nas costas e o caramujo e o caracol têm. O caramujo e o caracol, eles só são determinados, distinguidos de acordo com que região. Cada um chama um assim. Uns classificam que um é de água doce, outro de água salgada, mas são moluscos do mesmo jeito. Então, vamos lá. Corrida dos invertebrados, caramujo versus lesma. Esse texto também na semana 2 já está na página 10. Uma espécie de caramujo sem concha. A lesma contrai seus músculos por inteiro e faz um movimento ondulatório para se locomover. Mas essa tática não funciona tão bem. Numa disputa de 100 metros rasos, a lesma cruzaria a linha de chegada quase 8 horas depois do caramujo. Então, aqui fala a velocidade, 9,9 metros, tempo 100 metros rasos, cerca de 10 horas. Vamos ver o caramujo. Com uma velocidade mais de 4 vezes maior que a lesma, o caramujo ganharia fácil essa prova. Para facilitar o seu deslocamento, ele tem umas glândulas na parte inferior do corpo que secretam uma espécie de muco que lubrifica o caminho e é por isso que ele deixa a trilha gosmenta. Então, veja que ele anda mais rápido, né? A outra 9,9 metros e esse 45 metros. E a sua atividade propõe o seguinte: responda
após esse texto. De acordo com o texto, como é a locomoção dos caramujos? E você que é aluno esperto, deve ter respondido e já sabe, né? Que a professora cobra o uso do parágrafo e você pode responder com as suas palavras. Eu dei 2 opções de resposta aqui, porque todas 2 estão certas. Você tem que responder parte da pergunta para que a pessoa entenda, né? Quem está lendo o seu texto, em especial a professora. Então, olha só, eu vou começar segundo o texto. O caramujo é mais rápido que a lesma, pois tem uma glândula na parte inferior que solta uma lubrificação no caminho. Então, veja que aqui eu comecei dizendo segundo o texto e pergunta como é a locomoção. Bastava dizer que ela é mais rápida do que a da lesma, mas eu expliquei por quê, tá bom? Para pôr uma resposta completa. Agora, embaixo, eu fiz uma outra resposta respondendo a mesma questão. O caramujo tem mais velocidade que a lesma, pois tem uma glândula que solta um muco e lubrifica o caminho, conforme relata o texto. Aqui eu comecei dizendo do texto, aqui eu finalizei dizendo do texto. Aqui eu só disse que ele solta uma lubrificação, aqui eu disse sobre o muco dessa lubrificação. Entenderam? Então, é importante, né, ter opções de escolha. E vocês ficaram cada vez mais espertos agora com o Tira Dúvida, não é mesmo, Dani? Esses alunos estão cada vez fazendo tudo mais rapidinho no nosso trabalho, no PET. Você quer falar alguma coisa mais com eles ou eu posso continuar a aula? Pode continuar. Então, gente, essa opção de estar ligado no Tira Dúvida é para que você aprenda mais recurso. Veja bem, a forma de escrever pode ser rápida, mas você pode explicar segundo o que se pede lá. Bastava só dizer que o caramujo é mais rápido, não é? Mas acontece que eu precisei explicar por que dessa agilidade, por que dessa rapidez, já que o texto distingue. Eu tenho aqui a imagem de um caramujo, né? E a imagem de uma lesma, para que você perceba o corpo de um e o corpo de outro com a concha. É sempre muito bom estar com você. Eu desejo muito que você faça suas atividades cada vez melhor, que no PET 3 você brilhe mais ainda. E para isso nós temos preparado aulas bem interessantes, para que você aprenda e exercite bem tudo que você aprendeu. Eu agradeço a sua presença, o seu compromisso e a sua disposição mais uma vez na nossa aula.